A Bahia tem o maior número de parques eólicos do país. Ainda esse ano, deve se tornar o maior estado produtor de energia gerada pelos ventos. Com uma economia forte e uma máquina pública que privilegia a eficiência, o estado também se orgulha da sua cultura e do seu patrimônio, da capoeira, da Chapada Diamantina, das igrejas e sítios históricos. Temas para conversarmos com o senador Otto Alencar, do PSD, porque hoje a Bahia é assunto de estado. Conosco aqui a colega Carla Benevides. Obrigado, Carla, pela presença. Obrigado, senador, pela sua presença nos nossos estúdios. Eu que agradeço estar aqui com vocês e falar sobre o meu estado querido lá da Bahia. Vamos falar do Rio São Francisco, também muito querido do senhor e correndo risco, senador. Exatamente. O Rio São Francisco é um rio que Deus fez e nenhuma obra de engenharia faria. Ele corre ao contrário. Ele sai do sul para o nordeste. Então não existe isso em nenhum rio do Brasil. Ele é único. E ele nasce lá no município de São Roque de Minas, em Minas Gerais, numa nascente, e ele desenvolve um trajeto de 2.780 quilômetros. Você sai de Minas e vai até Sergipe e Alagoas de um lado e de outro, chegar no Oceano Atlântico, né? E esse rio eu conheço há muito tempo, porque eu vi o rio nativo, virgem, sem nenhuma ação destruidora por parte do homem. Isso há 55 anos atrás. E hoje eu vejo o rio com assoreamento, com desmatamento das suas margens, com várias ações nocivas ao longo do trajeto do Velho Chico, do Rio São Francisco, como a gente chama. E talvez seja o único bem deixado na natureza para sustentar os chamados estados receptores das águas do Rio São Francisco. Porque Paraíba, por exemplo, não tem água suficiente para abastecer sua população. Um ser humano precisa anualmente, per capita ano, de no mínimo 600 metros cúbicos de água para ter atendido as suas necessidades. E isso seria o quê? 600 mil litros de água por ano. A Paraíba tem de água de superfície e do subsolo em torno de 400 metros cúbicos. Tem muito menos do que um ser humano precisa. Por isso, as primeiras águas abençoadas do Rio São Francisco chegaram no estado da Paraíba. Mas o Ceará também precisa, o Agreste de Pernambuco precisa, o estado de Alagoas precisa, o estado do Rio Grande do Norte, na parte mais agreste, também precisa. E o Rio São Francisco, ele tem aí várias barragens ao longo do seu curso d'água, né? A primeira barragem é lá em Minas Gerais, no município de São Gonçalo do Abaeté, que é a barragem de Três Marias. Depois de Três Marias, ele vem na direção da Bahia, entra na Bahia no município de Malhada, perto de Carinhanha, e recebe o primeiro rio baiano, que é o rio Carinhanha, na margem direita, depois o rio Corrente, perto de Bom Jesus da Lapa, que é a capital religiosa do Rio São Francisco, depois vem o Rio Grande, chega na cidade da Barra do São Francisco, onde reside um dos maiores defensores do Rio São Francisco, que é o bispo Dom Luiz Capio, que fez greve de fome para não fazer a transposição sem a revitalização. Eu defendo a revitalização do Rio São Francisco. É importante um projeto para revitalizar o Rio São Francisco. Então, o Rio São Francisco é o único manancial de água de superfície para abastecer esses estados receptores. Abastecer também Minas Gerais e também gerar água para a produção de empregos, com a irrigação, com a agricultura irrigada, lá em Juazeiro, em toda a extensão dele, aí, ele oferece água para isso, em Petrolina, e essas barragens todas, né? A barragem de Sobradinho, que talvez seja o maior lago artificial da América, é um lago muito grande. Só para você ter uma ideia, o volume morto desse lago são 5 bilhões de metros cúbicos de água. 5 bilhões. Se chegar lá embaixo, né? São 40 e tantos bilhões de metros cúbicos de água. É uma quantidade de água muito grande. Mas quem não conhece o Rio São Francisco, por exemplo, os que usam o Rio São Francisco para a irrigação e vê aquela barragem de Sobradinho, como ele está agora, está com 35%, quase 34% do volume útil, mas está caindo. Olha, aquele mundo de água não vai acabar nunca, mas está acabando. A projeção é que se não tiver a revitalização do Rio São Francisco,
em 2035 é possível que não chegue água na barragem de Sobradinho. E que adiantou a transposição? 14 bilhões investidos na transposição. O que adiantou se não vai ter água para levar para Paraíba? Os canais vão ficar secos. Exato. Por quê? Porque tem obstrução dos canais, dos rios tributários e da calha principal do Rio São Francisco. Depois do desmatamento das margens, das nascentes do Rio São Francisco, dos rios tributários ou afluentes e da calha principal, depois disso, todos os anos, está entrando no Rio São Francisco de sedimento 28 bilhões de toneladas de sedimento, argila, areia e barro obstruindo o Rio São Francisco. Você sobrevoa ali hoje, você vê aquela extensão enorme de assoreamento de terra dentro do rio, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Formando umas ilhas. Formando aquelas ilhas todas. E como vamos fazer? A primeira coisa que tem que fazer é o que eu lutei há muito tempo, e lá na Bahia até pegou isso, por iniciativa dos próprios produtores que se servem da água, é de fazer o reflorestamento das nascentes e das margens dos rios. A AIBA, Associação dos Irrigantes da Bahia, já está investindo nisso, fazendo os canteiros, né, os viveiros, plantando árvores que crescem rapidamente na beira da nascente, cercando a nascente, plantando as árvores e desobstruindo a nascente. Porque a nascente, ela produz água quando em torno dela tem árvores. Porque são as árvores que dão a porosidade do solo para a água da chuva vir e penetrar no solo, alimentar o braço subterrâneo da nascente, tecnicamente chamado de talvegue. Quando essa água desce e encontra a rocha, não tem mais para onde ir. Ela aí volta e brota a água de novo. Senador, além do assoreamento, das rachaduras, dessas fissuras, de tudo isso, tem também o governo também suspendeu, né, o bombeamento. Isso também pode comprometer, desde fevereiro que estava suspenso, isso pode comprometer as obras de transposição? Sem nenhuma dúvida. Ele suspendeu porque o projeto, que não foi um projeto executivo, não foi um projeto pronto e acabado do ponto de vista executivo, foi um projeto básico. E aí vai se fazendo um projeto básico, estoura um canal daquele, tem que suspender para não permitir mais bombeamento. Já aconteceu alguns trechos da transposição do Rio São Francisco, porque o Brasil se acostumou, alguns projetos, a fazer o projeto básico. É importante o projeto executivo, terminativo, o projeto que você entenda quanto é que você vai gastar de insumos para executar e a segurança que ele vai dar para esse investimento voltar em benefício para a população. Então, eu acho que a revitalização do Rio São Francisco, se falar em projeto importante para o Nordeste, é fazer a revitalização do Rio São Francisco. Revitalizar é fundamental. E não é uma coisa impossível, não. Pode fazer perfeitamente, porque tem projeto na Codevasf, tem projeto hoje no Ministério do Desenvolvimento Regional, é só ter a decisão política que os ex-presidentes, eu lutei muito com a Dilma, ela não fez, com o Michel Temer não tinha nenhuma condição, que ele passou se defendendo 2 anos e meio, era muito difícil. Agora com o Bolsonaro já tive com ele, mas parece que eu era um conde falando para os passarinhos, ele não estava ouvindo direito o que eu estava falando. E o que me chama a atenção é que, exceto os senadores lá da Bahia, os outros senadores do Nordeste que vão receber as águas não se mobilizam para isso. Porque ele vê aquela quantidade de água lá em Sobradinho, vê em Xingó, também acham que é inesgotável. Vê Paulo Afonso 1, 2 e 3, né? E vê, não vai acabar nunca, isso acaba. Água, se você não replantar as árvores, é um bem terminativo, acaba a água. Quando você desmata, uma nascente morre. Deveria ser crime cortar árvores próximas da nascente. Porque o que eu estou falando aqui é que aqui em Brasília, há 2 anos atrás, racionou a água. Você vê essas queimadas aí criminosas, derrubando árvores, isso é um crime contra as futuras gerações. Porque vai faltar água. Por que vai faltar água? Porque estão matando as nascentes que produzem a água e a população está aumentando. Hoje, quando eu era garoto na minha cidade interior da Bahia, tomava banho de bacia, eu e mais 2 irmãos. E de noite, às vezes, não tinha água, minha mãe dizia, Otto, vai lavar os pés para dormir. Nasci no sertão, não tinha nem água. Hoje o cara toma 3, 4 banhos por dia, água para consumo humano, consumo animal, consumo industrial, irrigação e produção de energia. Então está aumentando o consumo e diminuindo a produção da água. Essa conta não vai bater. Não vai bater, isso é fundamental para as futuras gerações. Não falo nem muito por mim.
Mas falo para os mais jovens que vão chegar e vão pegar. Então vai ter migração de novo. Se não fizer a revitalização do Rio São Francisco para suprir a transposição, a migração no Nordeste vai continuar. E já está continuando. Essa migração está indo para o eixo norte, para o norte do estado, Pará, Amazonas, por aí. Você acha que falta uma mobilização, um movimento maior dos governadores do Nordeste nesse sentido? Ah, sim, tem. O governador da Bahia está mobilizado por isso, outros governadores também estão, porque já sente o drama da falta de água. E no semiárido, então, no meu estado, por exemplo, a Bahia tem 576 mil quilômetros quadrados, 328 mil está no semiárido. Na região que chove pouco, tem pouca água de superfície e o subsolo, a maioria desse subsolo, tem água salobra e não dá para a pessoa beber. Vamos continuar na área de meio ambiente, que nós vamos falar agora de uma fonte de energia renovável e limpa, que é a energia eólica. O Brasil realmente, agora, há pouco tempo, a energia eólica passou a ser, você pode ver no infográfico que nós estamos mostrando para os espectadores, passou a ser a segunda fonte dentro da matriz de energia elétrica do Brasil, a energia eólica atrás apenas da hidrelétrica, né? E a Bahia, como eu disse no início do programa, a Bahia já é o maior estado produtor de energia eólica do país. A gente também tem outros infográficos que vamos mostrando sobre isso, mas eu queria que você comentasse um pouco qual o senhor acha que é a importância econômica e também em termos ambientais da energia eólica para o estado da Bahia. Importante, eu tive a oportunidade de, sendo secretário de Infraestrutura, de dar ordem de serviço do primeiro parque eólico da Bahia, que foi no município lá de Guanambi, que pega a Serra Geral. É uma área que tem muito vento, que é a área do município de Guanambi, Caetité, Pindaí e Igaporã. Hoje é um parque eólico que já gera energia em quantidade suficiente para aquela região. Nós temos lá um potencial muito grande, além disso, renda para as pessoas que são proprietárias das áreas e também desenvolvimento econômico para os municípios. Nós chegam lá investimentos, as pessoas vão morar nessas localidades, está gerando royalties também para os proprietários das terras. Para você ter ideia, R$6 mil por unidade ano que qualquer proprietário. E essas serras todas não se via para agricultura nem para pecuária. As pessoas até renegavam o vento e a partir disso o vento hoje está gerando emprego, gerando renda. Importante isso, né? Porque nós vamos também nos livrar das termoelétricas, né? Que dão uma poluição muito grande e hoje eu creio que dentro de pouco tempo o próprio Nordeste vai ser suficiente para a geração da sua energia, que consome. Outros estados também têm potencial, o Rio Grande do Norte também tem um potencial muito grande, junto com a Bahia. E tem outra coisa que você me permita, eu vou falar também, nós temos um potencial grande também para a energia fotovoltaica, energia solar. E temos áreas muito propícias exatamente nessa região, mas na região mais plana. Você tem a serra e tem a planície. Nessa planície, você não precisa nem fazer terraplanagem. É só botar as placas lá de energia solar que resolve. E tem uma coisa mais importante, o vento que passa em cima da placa, dá uma refrescada na placa. Então, é a região ideal para produzir energia limpa, né? O senhor é, inclusive, autor, né, de um projeto que pretende estimular que os imóveis rurais possam gerar mais energia solar e energia eólica, né? Sem dúvida nenhuma. Eu sou já de muito tempo defensor da energia eólica, energia solar, e tenho lutado para atrair indústrias, empresas que possam se instalar. A energia eólica, por exemplo, lá no Vale do Iuiú, um nome interessante, é o nome da cidade, Iuiú, já tem lá investimentos de estrangeiros, de pessoas que estão lá, produzindo energia fotovoltaica. E eu fiz o projeto nesse sentido para estimular e dar a condição de que se utilize a energia renovável, limpa, como nós chamamos, né, para que as pessoas possam ter condição. Essa questão da poluição do ar pela quantidade de automóveis e também das termoelétricas, das indústrias, é uma coisa que precisa ser vista, né? Você vê que países da Europa já começam a trabalhar o carro elétrico, a bateria, para livrar da questão do buraco lá de ozônio, que prejudica muito. Nós estamos tendo muitos problemas climáticos em relação a isso. É só olhar o noticiário e ver que esse aquecimento global pode levar a muitos problemas. Hoje mesmo eu relatei um projeto do senador Fernando Bezerra, nesse sentido, que fala da erosão na costa do Brasil. Essa erosão vem por quê? Porque a maré está sendo mais alta, está levando e consumindo essa área toda de beira de mar em municípios do Brasil.
Senador, a Bahia é onde o Brasil começou, né? A gente pode dizer assim. E o Estado tem, por isso, mais de 100 sítios históricos como patrimônio cultural do Brasil. O turismo da Bahia pode ser melhor incentivado, ainda que não temos a informação que no último verão foram 6 milhões de pessoas que estiveram na Bahia, no verão de Salvador, com um crescimento de 7,5%. Mas há mais coisa que pode ser feita para incentivar o turismo? Olha, tanto o governo municipal, no caso de Salvador, e o governo estadual têm feito esforço muito grande para vender esse produto, o turismo, na Bahia. Na verdade, como você falou, a Bahia tem um potencial muito grande, ainda até desconhecido, porque não é só, por exemplo, Salvador não é só o centro histórico, que foi recuperado na sua maior parte, já há muito tempo atrás, desde 1990, vem investimentos. Também não é só a beleza das praias de Salvador e das igrejas de Salvador, igrejas centenárias, né, que nós temos lá, muitas igrejas católicas ainda com a estrutura barroca, mas temos também municípios do interior da Bahia, como Porto Seguro, que tem um charme muito grande para o turismo, Mato São João, lá na Praia do Forte, o litoral norte todo, o extremo sul da Bahia e o coração da Bahia. O coração da Bahia, que é a Chapada Diamantina. Que bate muito perto do seu coração. Também, porque eu nasci lá. Então eu conheço palmo por palmo daquela área. Andei a cavalo, andei a pé na Estrada Real, não existia nem estrada de asfalto, a gente andava na Estrada Real, vai para Bom Jesus da Lapa. São quase 15 dias a cavalo da minha região para Bom Jesus da Lapa, para o santuário do Bom Jesus, né? Então eu conheço aquilo ali tudo, aquelas cachoeiras, os rios subterrâneos, né? As cidades históricas. Para você ter ideia, no ápice do diamante que era colhido no leito dos rios, né? Lençóis, que é uma cidade que hoje tem preservado todo o seu sítio histórico barroco, chegava primeiro a moda que vinha de Paris em Lençóis e em Mucugê, de que qualquer outra cidade, nem Salvador, nem Rio, não chegava. Porque era o diamante, a febre do diamante, né? O diamante agora, nós fizemos uma legislação que é proibido escavar a área para fazer a dragagem do diamante, para preservar o meio ambiente. Lá nós temos um Parque Nacional da Chapada e tem um projeto também estadual chamado Sempre Viva, que eu tive a oportunidade de inaugurar, que preserva lá 70 mil hectares da Chapada Diamantina. Mas essa região é uma região muito bonita. Para você ter ideia, a força do diamante naquela época, os coronéis do diamante, eles foram na Turquia, onde é a Turquia hoje, para observar, e viram lá arquitetura bizantina. Sabe o que eles fizeram? A força do dinheiro naquela época, contrataram arquitetos turcos para que viessem para Mucugê e fizessem lá um cemitério bizantino que está todo preservado na margem da estrada. Você passa lá, você vê a arquitetura bizantina intacta e a barroca da cidade também totalmente intacta. Porque na minha região, na Chapada, o povo tem essa cultura, eles mesmos, de preservar a história que foi construída na Chapada Diamantina. E outras igrejas que tem pelo interior, no município mesmo de Novo Horizonte, no interior, no coração da Chapada, tem uma igreja chamada a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Porque para cada igreja católica, em homenagem a Nossa Senhora, que tem em Portugal, tem uma na Bahia. Cada igreja que tem em Portugal, Nossa Senhora, tem uma na Bahia. E lá no coração da Chapada, os portugueses, os bandeirantes, que vinham para colonizar a Chapada, que vinham pelo Rio São Francisco, porque a hidrovia do Rio era para onde eles vinham, no século XVII, século XVIII. Então eles chegaram, quando entraram na Chapada, região de seca, esses bandeirantes portugueses, na maioria deles. E quando chegaram lá, não tinha água, porque não faltava comida. Você matava uma paca, matava um veado, matava um tatu, não tinha problema. Tinha sal, tinha farinha, agora o problema era a água. Quando eles chegaram no sopé da Serra da Mangabeira, nesse local, de Novo Horizonte, eles já estavam morrendo por sede. Aí, de repente, encontraram um riacho, o Riacho da Caixa. E eles disseram, eis os remédios para nossas vidas. Vamos ficar aqui, fazer um povoado e erguer uma igreja em homenagem à Nossa Senhora do Remédio, que o remédio foi a água. Essa igreja está lá preservada, arrumadinha, atrás da sacristia da igreja. Tem um túnel revestido de ardósias, que a igreja servia não só para processar a fé e a religião católica, mas servia também
por causa das paredes largas e as portas largas e as janelas largas de aroeira, servia também para esse túnel. Quando os índios atacavam, eles fugiam pelo túnel ou se escondiam. Era uma maneira de fugir dos índios que atacavam naquela época. Então, é uma coisa bonita. A história da Chapada, como a história de outras áreas do Brasil, tem muita história escondida que o turismo ainda não conseguiu colocar para as pessoas conhecerem. Eu falo isso até porque eu nasci e me criei lá e tenho paixão por natureza, tenho paixão por coisas históricas, pela história do Brasil, do meu estado, né? O meu estado foi onde verdadeiramente teve a independência do Brasil, 2 de julho. Sim. Porque os baianos lutaram para tirar os portugueses lá da Bahia, que não foi tão fácil assim. Agora, senador, vamos falar um pouquinho de economia, falar da questão da economia dos estados que estão tão sofridos, principalmente os estados também no Nordeste. Sou um defensor ferrenho do Pacto Federativo, diz que tem 7 medidas que devem ser implementadas, extinguir a Lei Candir, o Plano Mansueto. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, foi um acordo que nós fizemos com o Davi, né? Davi está procurando cumprir, com o Rodrigo Maia, ele também está fazendo esforço. O Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Nosso presidente aqui, o Rodrigo Maia lá. Lá na Câmara, eu estou cobrando do Rodrigo Maia porque ele coloque um projeto lá, que é o projeto da securitização. Já foi aprovado no Senado e está por lá. E eu espero que ele coloque em votação para que seja aprovado e nós possamos ter esse projeto aprovado. Isso é um item. O outro item é a cessão onerosa, o bônus de assinatura, 2. Depois vem o fim da Lei Candir, 3. Depois o pagamento ainda esse ano de 4 bi da Lei Candir, que o governo Bolsonaro se comprometeu a pagar aos estados que dão incentivos às exportações, é o 4º. O 5º é alongar o pagamento de precatórios de 2024 para 2028. O relator aqui é o senador Anastasia, eu conversei com ele. Ele me parece que vai fazer um parecer alongando apenas para os pagamentos de pessoas jurídicas e vai valer para a pessoa física até agora. Depois vem os royalties do petróleo também, do Fundo Social, que pode levar aí em 8 anos 450 bilhões para estados e municípios, né? Aí tem o Plano Mansueto, que também está na pauta para ser apreciado e votado. Eu tenho cobrado isso, até porque me parece que é também a cobrança de muitos senadores que têm os seus estados com muitas dificuldades financeiras, né? Pela falta de desenvolvimento econômico, pelo crescimento do PIB. O PIB não está crescendo, está estacionado. Nós tivemos, no fim do governo Dilma, um recuo do PIB de 3,8%. O Michel Temer, nesse ponto, talvez até pelo Meirelles, entregou o governo com crescimento positivo de 1,5%. Mas agora veio o Bolsonaro e está estacionário, 0,3% não é crescimento nenhum. Nós temos um desemprego muito grande aí no Brasil e só vai resolver isso com crescimento econômico. Ao contrário do que pensa o Guedes, eu penso diferente, o crescimento só virá se o dinheiro começar a circular na mão do consumidor, né, do mercado interno, como fizeram no passado. Ou seja, rico pega o dinheiro e aplica na bolsa ou compra dólar, e o pobre gasta no mercado interno. Então tem que botar o dinheiro para circular, porque o Estado só avança quando o dinheiro circula na mão do consumidor, não do povo. Como é que faz isso? Liberar recursos para investimentos para compra de eletrodomésticos, da indústria automotiva, dos insumos todos para a produção agrícola, produção rurícola, liberar o crédito para o comércio, facilitar, e isso gera emprego, claro que gera emprego. E gerando emprego, aumenta o consumo e é um crescimento econômico. Eu não tenho previsão, como não tive no passado, e vou ter conta a reforma trabalhista de crescimento econômico com a reforma da Previdência. Absolutamente não tenho nenhuma previsão. Ou seja, qual é a proposta? É retirar R$1 trilhão de funcionários públicos. Esse é o resumo da Previdência. Tanto públicos como também na iniciativa privada, dos regimes próprios, funcionário público, e do regime geral da Previdência. E nós vamos tirar de quem recebe aí R$1 trilhão em 10 anos. O projeto é esse, ou seja, vai tirar de quem consome. Na minha cabeça não cabe isso. Eu não tenho nenhuma previsão que venha acontecer uma coisa dessa natureza. Senador, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu agradeço, o papo estava bom aí, eu quero agradecer a você. Infelizmente o tempo acabou. Não podemos falar sobre capoeira, sobre vaquejada. O senhor lutou capoeira, né, senador? Muitos anos com o mestre Bimba. Capoeira é uma coisa importante, é uma cultura da Bahia, né?
como tem outras culturas que vieram com os nossos irmãos africanos e que instalou na Bahia. A Bahia tem essa cultura preservada, inclusive até com dialeto. Muitas áreas lá de quilombos e também da religião que eles professam, que é o candomblé, só se fala iorubá, não se fala português. Carlos, obrigado pela sua presença no programa. Obrigado, senador, mais uma vez. Tá bom. Bom, e eu agradeço a você. Lembrando que essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, ligue grátis para o Alô Senado 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.